Isso, graças a Deus, nós chegamos a esse capítulo, o último capítulo, que traz aí um assunto bastante interessante. É um assunto que, olhando assim, fisicamente, dá a entender que é muito sucinto, breve, mas esse assunto aqui é um assunto de extrema importância e de grande complexidade. É um assunto que em 10, 15 minutos, aliás, um dia, 2 dias, não esgotaria, né, esse assunto. É um assunto que passaríamos a eternidade falando e não chegaremos a uma compreensão real desse assunto, que é o fim do corpo abatido. Ele traz aqui dois processos, né? Esse assunto, eu quero dizer aqui que é o que está na nossa apostila, né? A salvação posterior à vida terrena do homem. Então isso é predestinação, é glorificação, está dentro da eleição. Nós estudamos a eleição lá na primeira aula, né? A salvação anterior à fé do homem. Entendemos que a eleição e a predestinação elas estão ligadas em Cristo, conforme está escrito em Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Eu vou ler para você entender melhor. Efésios 1 e 4. Aí a gente tem esse versículo aqui também de Romanos 8 e 30, que traz aí o assunto do chamado, da justificação e da glorificação. Então nós vamos ver as etapas, né, da salvação. Dentro desse assunto da salvação, nós também abordamos a salvação em 3 momentos, que é instantâneo, progressivo e glorificação. Instantâneo, professamos a Jesus, automaticamente somos salvos. E aí agora nós vamos reagir à ação da salvação. Aliás, quando professamos já é uma reação, né, da graça, pelo ouvir da palavra de Deus. Porque não há salvação sem o ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Essa fé ela é gerada pela palavra de Deus. Então, a ação sempre, a primeira ação é de Deus. E aí nós agora reagimos à ação da salvação, que é de Deus, pela graça. Ok? Então, a gente vai ver aí em Efésios 1 e 4, né? A gente vai ver que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a gente tocou nesse assunto, para que fossemos santos e irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis. Então esse ser santo e irrepreensível está dentro da salvação progressiva. Por quê? A salvação ela pode ser resistida? Pode. Nós podemos perder a salvação? Sim. Certo? É só você dar ênfase ao mundo e deixar de dar ênfase às coisas de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos um homem. O homem ele é uma alma que tem um corpo, que tem um espírito. Esse corpo se alimenta de quê? Daí existem as alimentações diárias. Aliás, costumamos no Brasil participarmos de 3 refeições. É a nossa cultura no Brasil, de manhã, tarde e de noite. Não é isso? Por mais simples que seja o lar, mas de manhã, tarde e de noite tem alguma coisinha para nós se alimentar. E a alma se alimenta com o quê? Aliás, o espírito se alimenta com o quê? Então, qual é o alimento do espírito? O jejum é o alimento do espírito. A consagração em Cristo Jesus, a adoração, o louvor, a palavra de Jesus, a oração, misericórdia. É tremendo. Então, esses são os alimentos do espírito. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural é aquele que ainda não renasceu em Cristo Jesus, ou seja, não nasceu de novo, não passou pelo estado da regeneração, ele continua nos seus prazeres, ele não renunciou ainda. Ele precisa renunciar. O homem espiritual, ele renuncia, ele vive uma vida de renúncia. E é justamente essa vida de renúncia que exige perseverança, que nos faz ser irrepreensível. Tá certo? Então tá aí. Então a gente vai ver aí isso aí. Aí tem também a predestinação dentro da eleição. Então a glorificação é aquilo que está predestinado. Ok? E quando será o fim do corpo abatido? O fim do corpo abatido diz respeito quando o crente ele parte dessa vida terrestre
para um outro âmbito, que é um âmbito espiritual. Ele vai para um lugar que chamamos na Bíblia de seio de papai Abraão, um lugar de descanso, aguardar o ressoar da última trombeta, em que os mortos ressuscitarão, como Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ok? A morte da morte é algo que vai acontecer, né? A morte não terá mais domínio sobre o físico, porque de uma a duas, ou o crente individualmente é chamado e aí realmente ele sofre o dano dessa morte física, ou o crente ele ouve o ressoar da trombeta, né? E vê Jesus Cristo nos ares e recebe, né, a glorificação, que é a transformação, é o que Paulo vai dizer a partir do verso 51 de 2 Coríntios 15, porque é necessário que aquilo que é incorruptível se transforme aquilo que é corruptível se transforme em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se transforme em imortalidade. E aí mais para frente ele vai dizer que a morte perdeu a força. Onde está o teu agrilhão, ou seja, onde está o teu gancho, né? Como se fosse uma arma. Ele usa uma linguagem figurada para identificar uma espécie de arma usada pela morte. Entendeu? Então nós vamos ver aqui duas etapas que está predestinado dentro da eleição, vinculado, ou seja, unido em Cristo Jesus. Eu estou aqui apenas comentando, e eu preciso ser breve, tá certo? Então a gente vai ver que Paulo, ele não está trazendo um assunto novo, mas ele está trazendo o que chamamos de base da fé cristã, ok? Que é a ressurreição dos mortos. O nosso Jesus ressuscitou, e eu preciso crer, é o penhor, é o selo, é a garantia que eu tenho. E Paulo traz esse assunto justamente em Coríntios, 1 Coríntios 15, e em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, 1 Coríntios, a partir do verso 1. Só que com tons diferentes, porque o povo em Tessalônica estava preocupado com os que partiram, quem sabe estava já sofrendo, né, alguns comentários, algumas mensagens contrárias à salvação, contrário ao que Jesus ensinou, contrário ao que os apóstolos, que ele estava ensinando. Mas o tom é diferente, porque o tom é confortativo. Porém, em Coríntios 1, 15, a gente vai ver que é exortativo. É como se, e eu quero afirmar que havia uma espécie de dúvida, de ensinamento contrário. E aí ele é obrigado a dizer, se Jesus não morreu, o que eu subentendo é que estavam ensinando que o que Paulo ensinava e os apóstolos estavam ensinando era totalmente mentira. E isso era coisa de legalistas, ou seja, judeus ou pessoas que entraram se afiliaram ao judaísmo, né, que nem todos eram judeus. Aliás, e muitos judeus nascidos fora de Israel, que não eram nem aceitos, né, como judeus, mas aceitaram a Jesus e se desviaram, e agora estavam tentando impor, né, regras antigas do antigo pacto, né, da antiga aliança, sobre os salvos agora em Cristo Jesus. E agora Paulo é obrigado a escrever o que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 15. E eu louvo a Deus. E isso é muito carnal, porque a espera era muito aqui. Ela só é aqui quando o homem é carnal. Quando o homem é espiritual, ele almeja o céu, ele quer o céu, ele quer viver ao lado de Jesus. Mas quando o homem é carnal, é natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ok? Paulo vai dizer isso logo no início da primeira carta aos Coríntios. O natural, o que é o homem natural? Ele é diferente do homem original. O homem original é aquele que foi feito por Jesus. O homem foi abatido lá no Éden. Passou a sofrer, como está aí nesse primeiro capítulo, no finalzinho, enfermidades, deformações, né? Tentações, né? E tantas outras mazelas, né? Efeito dessa queda
espiritual. E agora o homem passou a ficar somente alma, corpo. Mas quando o homem aceita Jesus, ele passa agora a nascer de novo espiritualmente e passa a ter um contato com Deus, porque não existe uma outra maneira de se relacionar com Deus a não ser pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer que que os verdadeiros adoradores lhe adorariam em espírito e em verdade. Em João ele fala isso, porque sem o Espírito ninguém adora a Jesus. Então tá aí esse assunto que Paulo aborda de várias formas. Aliás, lá em Filipenses 3:21 fala com muita clareza sobre o abatimento desse corpo, né? E sobre a glorificação. Nós vamos ver isso em Filipenses, mas eu quero trazer aqui mais algumas referências para você, se você quiser anotar aí, a gente vai ver aí Jesus falando sobre a ressurreição, lá em 5:28 e 29 de São João. Em São João também 6:39 e 54, Jesus também aborda o assunto da morte e da ressurreição. Também 11:24, Marta afirma, né, que os mortos ressuscitarão, e Jesus no verso 25 vai dizer que aqueles que crêem nele, ainda que esteja morto, viverá. Na Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que os mortos, né, ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados em um corpo glorioso. Aí sim, aí a morte morre, não sobre nós, não terá mais, né, voz ativa nenhuma, ok? Por quê? Porque nós estaremos num corpo glorioso. Então tá aí todas essas referências, e eu fecho aí com a profecia de Daniel que diz: e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí Paulo, agora Daniel aqui está falando da ressurreição do grande tribunal. Isso está lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a gente vai ver a ressurreição em que não é essa ressurreição ela acontecerá antes, né? Antes a gente fala que na segunda vinda de Jesus será dado em 2 episódios. O primeiro, nenhum olho verá, somente os salvos em Cristo Jesus, né? Os mortos estarão. E sim, no segundo episódio, da segunda vinda de Jesus, a gente estará com Jesus. A Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão, até mesmo, né, os seus irmãos, e reconhecerão ele pelas marcas. Isso está em Apocalipse 1:7. Então, a gente precisa entender isso aí direitinho para ter uma ciência, para não estar falando sem propriedade, né, dentro do que a Bíblia nos ensina. Então, precisamos abrir a Bíblia e nos deleitar realmente na palavra de Deus. Então, a gente vai ver aí esse primeiro assunto da morte, né? Aliás, do corpo abatido. Então, esse corpo abatido diz respeito a esse corpo físico, né? O segundo ponto aqui vai falar da morte, que é justamente o estado glorioso, né? Ficaremos no estado glorioso, né? Então a gente vai acontecer o que está aqui, ó. Ao chegarmos a esse estado, não haverá mais a presença do pecado, né? O pecado não terá mais domínio, porque nós seremos como Jesus é. E isso a igreja, os salvos, aqueles que perseverarem até o fim, não é isso? Aqueles que perseverar, versículo 3, né? Por se multiplicar a iniquidade, o 12, o amor de muitos esfriará. E o versículo 3, 24 de Mateus vai dizer: mas aqueles que perseverarem até o fim, ou seja, forem irrepreensível, né? Esses sim serão salvos. Então, outra coisa que vai acontecer, não haverá mais marcas, né? Não haverá mais marcas do tipo, antes nós seremos inteiramente imaculados, né? Puro, belo, tudo dignamente preparado para o noivo Jesus. Então, seremos totalmente transformados. Então, muitas coisas não vai mais acontecer, do tipo coisas que acontecem hoje comigo. Sofrimentos, tremores, dores, sofrimentos emocionais, tipo ódio, tristeza, raiva, sufocamento, né, ansiedade. Então estarei no corpo glorioso. E por que esse corpo glorioso? Porque eu preciso ser que nem ele para estar do lado dele. Senão nós não suportamos, né, não suportaríamos
tão grande glória. Então essa matéria ela é corruptiva, essa matéria é mortal, então precisa ser revestida de incorruptibilidade e de imortalidade, como eu já falei. Então essa morte da morte é justamente o que está escrito lá, né? Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Paulo traz toda uma explicação dessa doutrina, que é a doutrina da ressurreição, a doutrina do arrebatamento, que está aí dentro da eleição. Então é muito importante. E a gente tem aqui esse comentário aqui, que diz assim: eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos. Então eu aconselho você a ler. E termina aí, eu quero terminar aqui agora, com esse comentário que está lá em 13 de Romanos 11, 12. Digo-vos, pois, irmãos, conhecendo já o tempo, que já é hora de acordarmos, de despertarmos do sono. O que acontece? Jesus vai falar aí sobre sono, numa parábola em Mateus 25. Paulo ele conhecia, esse contexto de Mateus 25. Então, Paulo traz essa visão. Digo-vos, porque a hora de nós, a hora de sermos salvos está mais próxima do que quando aceitamos a Jesus. Então ele já esperava Jesus naquela hora. E aí ele continua dizendo aqui: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, ou seja, as obras da carne, esse mundo, e revestimos-nos da luz, das armas da luz. Que armas são essas, Que armas são essas? E aí a gente vai ver os frutos lá em Gálatas, A benignidade, o amor, a caridade, a perseverança, a temperança e tantas outras armas. E essas armas, elas se encaixam dentro dessa salvação que chamamos de progressiva. Tá certo? Então a gente entende que é condicional. Nós precisamos resistir, renunciar todos os dias e manter a salvação. Então deixa esse comentário, é o último, concluímos agora essa disciplina. A nossa próxima disciplina será a escatologia, e eu creio que a gente vai aprender muito com o Espírito Santo. Eu espero que você tenha apreciado e nunca mais deixe de estudar essa doutrina que é a soteriologia. Dentro da teologia, ela é uma sistemática, que vai falar de salvação, somente da salvação em Cristo Jesus. Há uma infinidade de salvação, mas em Cristo Jesus é a salvação da condenação do pecado. E qual é a condenação do pecado? É a morte eterna. Mas em Cristo Jesus nós temos o escape, a saída, a porta que nos leva à luz de novo, ao estado original de novo. Em Cristo Jesus nós somos predestinados a esse estado original. Ok? Deus abençoe a todos e a paz gloriosa do Senhor Jesus, e até o próximo comentário.